A minha infância, minha adolescência, eu nunca tive assim um envolvimento com Deus, nunca tive uma crença real sobre Deus ou não. Para mim nunca foi uma coisa relevante. E basicamente eu fui criado assim. E a partir de um certo ponto eu já comecei a talvez pensar que talvez poderia existir um Deus, criador das coisas, mas esse Deus não tinha nada a ver com o Deus da Bíblia. Que esse Deus aí de Bíblia não era o Deus que eu acreditava. Eu acreditava em algo que poderia ser um ser superior, uma entidade, seres mais avançados que talvez tivessem plantado um tipo de vida aqui na Terra, mas nada a ver com religião, até porque eu tinha um conceito de várias religiões e vários deuses, então para mim isso não passava mais de uma história contada por pessoas diferentes ou por visões diferentes do mundo, né? E certo dia eu e meu irmão e um amigo meu, né, estava no centro da minha cidade, num bar, bebendo, e decidimos ir para uma outra cidade próxima, né? Meu amigo tinha acabado de comprar um carro. Ah, vamos para outra cidade, vamos lá em tal lugar, vamos, sei lá, vamos aproveitar. Aí nisso que a gente estava indo, no meio da estrada, conversando, ele me perde o controle do carro e capota. E nisso a gente meio que acorda assim, né? E é interessante que todos nós três estávamos sem cinto, sem nenhum tipo de segurança. E o carro, né, meio que acabou, porque o carro deu perda total nesse capotamento. E o único lugar para a gente sair foi pelo vidro frontal, porque as portas estavam agarradas por causa do acidente. Então só abria o vidro frontal que quebrou, né? E tinha um espaço onde a gente rastejou por ele e saiu debaixo do carro, né? E com isso, né, depois desse acidente, eu olhei para tudo aquilo e falei assim, vamos agradecer a Deus porque tá todo mundo vivo, né? E até meu amigo me confidenciando que meu irmão contou para ele, rapaz, o Rodrigo não tá bem, porque ele não acredita em Deus, por que ele tá pedindo para orar? Ele ficou meio preocupado comigo, talvez, sei lá, porque o meu lado tinha um pouco mais atingido, deve ter batido a cabeça, alguma coisa do tipo. Comecei a estudar sobre a Bíblia na igreja, comecei a me aperfeiçoar, só que eu sempre tive muitas perguntas e muitas dúvidas, né? Porque eu sempre, né, não gostava de que ninguém me desse a resposta do jeito dela, eu queria saber o porquê das coisas, né? E uma das coisas que eu tinha interesse, eu ficava em dúvida em relação à morte. O que acontece quando você morre? Aí, nesse momento que eu estava com muita dúvida, eu conheci a TV Novo Tempo. Eu estava em certo dia na minha casa, na sala, trocando de canal, com dúvida em relação sobre o que acontece depois da morte. E nesse dia eu me lembro, como se fosse hoje, apresentando o programa Bíblia Fácil. Estava falando sobre o tema do que acontece quando você morre. Era o tema, né? E eu, né, quando eu vi aquele tema, ele apresentando a Bíblia, explicando através da Bíblia, eu me interessei e comecei a prestar atenção na programação. E vi o programa todo e adorei ele explicando, né, na Bíblia, ali, acontece isso, né, falando sobre o sono, da morte, todos os elementos que envolvem isso, e eu fiquei, né, maravilhado com aquela programação, porque eu não conhecia e uma dúvida e a pessoa respondendo através da Bíblia o que acontecia. E depois desse programa que eu comecei a consumir a programação da Novo Tempo e assistia todos os programas da Novo Tempo, né? Ali eu me lembro muito bem da Arena do Futuro, Está Escrito, Na Mira da Verdade, que eu sempre gostei, e porque ali na Mira da Verdade, então, um programa que ele pegava versículos de pessoas que tinham dúvida e respondia através da Bíblia, né? E aquilo me fascinava, né? Esse conhecimento, e eu comecei a me aprofundar e gostar desse conhecimento, dessa busca pela Bíblia. Comecei a estudar mais sobre a Bíblia, ao interesse, a orar mais, né? E se não fosse a TV Novo Tempo, talvez eu não teria hoje a felicidade
e esse prazer de conhecer a verdade como uma coisa que tão cristalina que é para mim hoje, né? Uma coisa que eu não acreditava no Deus que eu não... E para mim, hoje em dia, a verdade se encontra na palavra de Deus.